Para entender um pouco Antígona de Sófocles, em sendo uma tragédia, precisa entender um pouco o que é uma tragédia, no final das contas, ou pelo menos, em termos literários, o que uma tragédia significa. Depois a gente vai falar um pouquinho do contexto dessa história, porque ela é a terceira peça de uma trilogia, ela é a peça que encerra uma trilogia, que é a história de uma família soberana da cidade de Tebas, uma história em que o domínio dessa família sobre Tebas ele se desfaz, a história da desgraça em que cai uma família. É, a tragédia, como estilo literário, ela tem origem na religião, de rituais religiosos, em especial aqueles dedicados a Dionísio, que é o deus do vinho ou do êxtase. Era comum nesses rituais ter um momento de canto, de cântico, em que você tinha um coro e um corifeu. O coro são muitas pessoas cantando ao mesmo tempo, ou recitando ao mesmo tempo um discurso de exaltação aos deuses. E o corifeu é quando você tem uma espécie de um cantor só, uma pessoa se destacando. Então você tem um coro e em determinado momento tem um corifeu que aparece e recita um poema, recita o que seria uma reza, o que seria uma canção, e tudo com muito ritmo, tudo com muita rima. Afinal de contas, é uma tradição que antes tinha escrita, mas a força da oralidade e junto da oralidade, métodos mnemônicos, métodos que te ajudam a gravar aquilo na memória, como o ritmo e a rima na fala, ainda são muito presentes na literatura. Mesmo depois da escrita, você mantém esse estilo, né, em que o recitar tem uma importância muito grande. E a tragédia, quando se desenvolve como estilo teatral, ela tem um propósito social. Não era só diversão. Não era só para lotar o teatro com gente para ver algo espetacularmente triste. Tinha um aspecto pedagógico, porque essas peças, elas têm como característica os deuses como protagonistas, como de resto, naquelas falas, naquelas recitações religiosas, você fala dos deuses controlando a nossa vida, você pede para que os deuses façam algo de bom ou que pelo menos evitem para nós o mal. Então você tem aí os deuses como protagonistas dessa história. E você tem uma lição de moral. Toda peça trágica, ela traz a ideia do homem, não como protagonista, mas como joguetes da vontade dos deuses, muitas vezes sofrendo, pagando pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, e nessa história de sofrimento há uma lição para quem assiste a peça. Tem sempre uma lição de moral, e que muitas vezes no teatro grego aparece na voz do coro ou do corifeu. Então, muitas vezes o corifeu abre a peça recitando, né, vamos dizer assim, o contexto, o tema moral da peça, e encerra também concluindo, dizendo qual é a moral da história. Em toda a trilogia tebana, em todas as três peças dessa história, o viés moral do escritor, que é Sófocles, é mais ou menos a ideia de que você não é senhor do seu próprio destino. E mais do que isso, que é um grande erro você acreditar, iludido que é, de que você tenha algum poder deliberativo sobre a sua própria vida. Vou botar um ponto aqui para explicar por que faz sentido fazer peças sobre isso para gregos antigos. Você tem já a democracia. E na democracia, a ideia central é de que, primeiro, todos os homens estão livres de uma natureza determinada pelos deuses, livres ao ponto de caber a eles e tão somente a eles, os homens, e aqui no caso da democracia das cidades antigas gregas, é literalmente só os homens mesmo, decidir sobre que vida vai viver. Vou explicar um pouco melhor isso. Imagina, se toda a nossa vida fosse determinada pelos deuses, qual o sentido da gente se reunir numa praça pública
para decidir sobre o nosso futuro? Que papel teria a nossa vontade, o nosso querer ou deixar de querer alguma coisa sobre a nossa própria vida? A democracia é baseada nisso. A democracia é um encontro para que as pessoas possam expressar a sua vontade e tentar convencer e persuadir as outras de que determinado modo de existência é o melhor. Nós somos todos muito diferentes uns dos outros. Diferentes fisicamente, mas, sobretudo, diferentes naquilo que nós pensamos e, mais ainda, naquilo que nós sentimos. Mas, apesar de toda a diferença que nos separa, nós nascemos meio que condenados à coexistência. Condenados porque, como humanos que nós só conseguimos realizar plenamente a nossa humanidade, desabrochar o nosso ideal de nós mesmos na convivência. A gente precisa dessas pessoas que são diferentes e que muitas vezes, pela diferença, são irritantes, mas que na maior parte do tempo são complementares. Eu lembro do sujeito que dizia: "Eu vivo sozinho, não dependo de ninguém". E aí eu disse: "Tá, mas você tem interruptor em casa, não tem?" Ele: "Como assim?" "Na parede, aquele botãozinho que você xuxa o dedo e a luz acende". Eu: "Não tenho". "Pois é, isso já é sinal de que você não vive sozinho, sabe, porque alguém teve que fabricar esse botão na tua parede. Como muito provavelmente não foi você que construiu sua própria casa, alguém teve que construir. E ainda que tivesse sido você, o engenheiro e pedreiro ao mesmo tempo, alguém teve que fazer os tijolos, alguém fez a fiação, e tem alguém trabalhando dia e noite para que a energia seja gerada, e outros tantos trabalhando para que a energia chegue na tua casa, e outros tantos fabricaram a lâmpada que expulsa a escuridão da tua sala, do teu quarto, quando você xuxa o dedo no botão. Então, a ideia da vida solitária é uma total ilusão. Nós dependemos de pessoas, inclusive, que nós não vemos e muitas vezes não nos damos conta da existência delas, mas que são fundamentais para que a gente possa ter uma vida plena. Então, como harmonizar? Se houvesse em nós o predomínio ou da vontade dos deuses ou de uma natureza, como há entre os animais, em que o leão nasce leão, cresce leão e vai morrer leão, e isso é irritante na vida do leão. O leão, você não tem um leão vegetariano, você entendeu? Porque o leão já nasce com uma espécie de chip existencial que já traz ali o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, de tal maneira que a psique dele é muito simples. E os leões são todos, nesse aspecto, muito parecidos uns com os outros. E tem até o seu habitat, que é o lugar no mundo para o qual ele nasceu para viver, em que o pelo é adequado, o corpo, a musculatura, tudo é adequado para a vida na savana. Bota um leão no Polo Norte, bota um leão na Sibéria, e lá ele não tem alimento, ele não tem um ambiente favorável, é frio demais para ele, ele não tem como se cobrir, ele perece. Pode até botar no zoológico, e no zoológico sobreviver. Mas leão de zoológico não é igual leão de savana, porque ele não está no lugar dele. Mas você, humano que é, não tem lugar na Terra. Você parece ter uma espécie de liberdade existencial. E essa ideia da liberdade existencial, de poder viver vidas de formas diferentes, de tal maneira que algumas pessoas são muito felizes no frio, e há quem more na Sibéria e não pensa em sair de lá de jeito nenhum. Já outros não conseguem viver no campo, outros não concebem a vida sem praia, outros precisam muito de churrasco, pelo menos uma vez por semana, e está cada vez mais difícil com o preço da carne. Outros não comem carne de jeito nenhum, a vida só é feliz com vegetais, e assim vai. Nós temos formas de vida diferentes e cada um se alegra com a sua. Então, como harmonizar se nós somos tão diferentes? Como harmonizar se nós, ao contrário dos outros animais, não somos dominados pela natureza ou, se você preferir, pelos instintos, né? Boa parte dos antigos diziam: sim, somos diferentes, mas há algo que nos domina, algo que nos controla, que são os deuses. Romper com os deuses, romper
com a ideia de deuses que controlam o nosso destino é a última barreira necessária para você consolidar uma cultura democrática e transformar cada um de nós em seres moralmente responsáveis pela nossa existência. Sófocles acha a democracia uma pouca vergonha. Acha a democracia o fim da picada. Acha a democracia um baita ato de impiedade. A palavra é estranha, porque a gente associa hoje piedade e o seu contrário, a impiedade, a um contexto cristão. A origem da palavra, ser pio, quer dizer ser reverente aos deuses, respeitar a vontade dos deuses. Como nós temos o predomínio em nós de uma tradição cristã, o mandamento primeiro do cristianismo é o amor, amai-vos uns aos outros. E por isso a gente associa a impiedade, ou seja, deixar de reverenciar a regra primeira dos deuses, ou no caso, de Deus ou de Cristo, como você ser ruim com as outras pessoas, você ser cruel, você não perdoar, você, enfim, não amar. Mas os gregos estão antes de Cristo, né? Então, piedade para eles tem outra lógica, é não ser reverente aos deuses, no plural, cada deus tem lá os seus pedidos de reverência, pois para Sófocles, quando você começa a acreditar, acalentar a ideia de que você é capaz de controlar o seu próprio destino, além de tolo, você está sendo impiedoso, não para com um, mas para com todos os deuses de uma vez, porque todos eles, de alguma forma, em algum momento, em maior ou menor medida, são corresponsáveis pela condução da tua existência. Beleza? Então, a primeira das peças da trilogia, que é importante para você compreender as circunstâncias de Antígona, chama-se Édipo Rei. Acabou ficando muito famosa por causa de Freud, né? A história do complexo de Édipo. O Édipo é filho dos reis de Tebas, né? Do rei e da rainha de Tebas, que são Laio e Jocasta. Quando Édipo nasce, o primeiro filho do casal, o rei, muito orgulhoso, muito feliz, pede para o seu cunhado, que é Creonte, né? O irmão da Jocasta, e até o oráculo de Apolo, o deus da sabedoria, do conhecimento, perguntar sobre o futuro daquela criança. Nossa, qual é o pai, qual é a mãe que, quando nasce o filho, não quer saber do futuro dele? Se você for grego e tem oráculos à disposição, fica fácil, você tem um endereço para ir consultar. E quando o Creonte vai, sabe, volta com uma notícia muito ruim. E aí, Creonte, o que foi que Apolo disse? Uma coisa terrível. Ele disse que essa criança vai matar você. Repara, quando Deus dá uma sentença dessa, um vaticínio, ele está revelando o futuro. Para que se possa revelar o futuro, é preciso que, de alguma maneira, ele já exista. Ao menos como deliberação divina. Ao menos como a vontade dos deuses que se impõe necessariamente sobre a vida dos homens. Mas Laio e Jocasta não aceitam. Que terrível! Imagina você ser morto pelo seu próprio filho, que dupla tristeza. E eles tomam a decisão. Tentam fugir do destino. Vão matar essa criança. Porque aí, matando a criança, evita esse fim terrível. Mas, na hora H dá pena, né? Você vê ali é teu filho bebezinho. E aí o que eles fazem? O que quem é poderoso faz uma hora dessas. Chama um guarda e diz, olha, leva essa criança para fora da cidade e mata. E o guarda, sim senhor, e leva. Mas no meio do caminho também fica com pena, né? E diz, poxa, menino desse, saudável, tanta família querendo adotar um menino por aí, para que matar essa criança inocente, bonitinha? E ele resolve, ao invés de matar, levar para outra cidade, Colona, uma cidade próxima. Entrega lá para adoção e volta dizendo que matou. Ninguém vai conferir mesmo, né? E beleza.
E assim essa criança chamada Édipo cresce em Colona e lá ela é adotada, e é adotada justamente pelos reis de Colona. E cresce sem saber que é adotada, né. Um dia, sei lá, talvez numa discussão de boteco, alguém joga na cara dele que ele é adotado. "Pô, tá tirando onda aí de príncipe, mas tu é adotado, meu irmão". Ele diz: "Não, que é isso, meus pais nunca falaram nada". E o que ele resolve fazer? Perguntar para os pais? Não, claro que não, ele é grego. Ele vai até o oráculo de Apolo e pergunta: "Apolo, sou eu filho de meus pais?" E Apolo responde: "Você vai matar seu pai". Repete o vaticínio, repete a sentença já revelada lá atrás para o pai biológico. E ele fica horrorizado: "Eu matar meu pai? Mas eu amo meu pai". E aí ele tenta fazer a mesma coisa que o seu pai biológico tentou fazer: fugir do destino. "Vou fugir da cidade, vou sumir daqui, nunca mais vou encontrar meu pai, porque assim eu evito ser a causa da morte dele". E vai embora para Tebas, justamente para Tebas. E quem ele encontra no meio do caminho? O pai biológico. Ele não sabe que é o pai biológico. Entra num conflito e mata o pai. Cumpre-se aí o vaticínio divino. É o primeiro momento em que Sófocles está dizendo, na história dessa família, que não adianta você querer fugir do teu destino, são os deuses que comandam, e de uma forma ou de outra, aquilo que é o teu destino vai se realizar. Quer você queira, quer você não queira. Aliás, até a tua vontade é efeito de uma causa divina, em que você é guiado como um peão num tabuleiro de xadrez para realizar a vontade dos jogadores de fato, que são os deuses. Não é legal? O fato é que o Édipo mata o pai sem saber que mata o pai, e o pai tinha saído da cidade com uma escolta de alguns soldados, com a missão: matar a Esfinge, um monstro terrível com cabeça de dragão e com corpo de dragão, perdão, e uma cabeça humana, uma cabeça de mulher, e que se colocava na frente das pessoas e lançava uma charada, um desafio, e dizia: "Decifra-me ou te devoro". E se você errasse a charada, era devorado. E com isso a esfinge causava pânico, morte, destruição e fome nos campos ao redor da cidade. Então sai o rei para tentar eliminar esse monstro terrível, só que é morto por Édipo. E você imagina, o Édipo não só mata o rei nesse episódio, como ele mata também a escolta do rei. Havia 7 soldados junto com o rei, e ele mata 6 deles, sobra um. Esse que sobra sai correndo para a cidade. Imagina, você é o único soldado que sobrou, os outros 6 já morreram, o rei morreu, não tem mais ninguém para você defender. Um cara sozinho matou todo mundo. Sinceramente, você vai ficar ali para enfrentar o sujeito? Não vai. Ele saiu correndo. E quando chega na cidade, ele não conta para as pessoas: olha, um cara sozinho matou todo mundo. Não, ele inventa uma história para não parecer tão covarde. Ele diz: nós fomos atacados por um bando de ladrões. Terrível, um número muito maior do que o nosso. A gente não tinha como resistir. Eu ainda tive sorte de escapar com vida. No meio do caminho, indo para Tebas, Édipo encontra a Esfinge. A Esfinge se coloca na frente dele, lança uma charada e o Édipo acerta. E quando acerta, a Esfinge se devora. E aí o corpo autodevorado da Esfinge, Édipo pega e carrega em direção a Tebas. Nesse meio tempo, quando o soldado, contando uma história fantasiosa sobre a morte de Laio, conta que o rei está morto, quem assume o trono é Creonte, aquele mesmo que lá no começo da história foi até o oráculo de Apolo para poder saber o destino do filho de Laio. Creonte assume o trono, é o cunhado, e diz: que coisa terrível. O nosso rei amado, o nosso rei Laio, foi morto tentando combater a Esfinge, pois o reino, a cidade de Tebas, será governada por aquele que matar a Esfinge. Pronto. Pronto, hashtag falei. Né? É o nosso maior problema. E ele mal diz isso, quem aparece com a Esfinge morta? Édipo.
E assim Édipo, que nasceu príncipe, mesmo rejeitado pelos pais biológicos, cresceu príncipe em outra cidade. Agora ele assume o trono que é dele por direito. Tudo isso sem querer. Tudo isso com os deuses armando. E a coisa se complica porque junto do trono, Édipo herda também a mão da rainha, que é a sua mãe. E ele não sabe. De tal maneira que Édipo torna-se rei no lugar do pai que ele matou e casa-se com a mãe, tudo isso sem saber. Olha que legal. E tem com a mãe 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Etéocles, Polínices, Ismene e Antígona, que dará nome à última das peças. Daí para frente, a peça de Édipo se desenrola como uma espécie de inquérito, porque a cidade continua sofrendo. O oráculo de Apolo diz: a cidade sofre, é castigada, porque o assassino de Laio está na cidade, vive na cidade. E aí todos investigam para tentar descobrir quem é o assassino de Laio. E demora um pouco até Édipo se tocar de que o assassino é ele. E quando descobre, fica horrorizado com tudo o que aconteceu. Horrorizado com o destino, horrorizado por ser um parricida. Jocasta, que é ao mesmo tempo mãe e esposa, quando descobre, também fica chocada e se mata. Édipo fura os próprios olhos, abandona a cidade, reclamando de quanta tristeza, uma tristeza tão grande que é melhor não ver. Por isso ele fura os olhos. E aí o trono fica vago. E vago o trono, bom, tem sucessores, né? Enquanto são crianças, Creonte assume, mas quando chegam à idade adulta, os filhos de Édipo, os 2 meninos, assumem o trono, de forma alternada. Etéocles e Polínices dizem: olha, primeiro fica você aí por um tempo, uns 2 anos, depois eu volto e a gente fica revezando, beleza? Oh, beleza, show de bola. Só que na hora H, né, não é bem isso que acontece. Etéocles não quer largar o trono e Polínices reivindica, dizendo: peraí, mas agora é a minha vez. E isso gera uma guerra civil, que é descrita em outra história que nem é contada por Sófocles, chamado Sete de Tebas, né? O Sete contra Tebas. Tem essas duas traduções. Porque Tebas é uma cidade que tem uma muralha com 7 entradas, e o exército que defende Tebas dessa guerra civil se divide em 7 para resguardar as 7 entradas. E essa história acaba de um jeito que só a tragédia grega acaba, ou então novela das 8, com os 2 exércitos se anulando, com uma espécie de empate, em que inclusive os 2 generais, Etéocles e Polínices, morrem nesse combate. Os 2 filhos herdeiros de Édipo morrem lutando um contra o outro. Creonte, mais uma vez, assume o trono e diz assim: sabe, um dos meus sobrinhos morreu atacando a cidade de Tebas. O outro morreu defendendo a cidade de Tebas. Eu, como soberano, não acho justo que os 2 tenham o mesmo ritual fúnebre. De tal maneira que um deles, que morreu defendendo a cidade, será enterrado com todas as honras e libações. E aquele que morreu atacando a cidade terá seu cadáver insepulto. Ele não pode ser sepultado. E aquele que fizer libações ou honras fúnebres será punido. É a primeira lei que ele proclama assim que assume o trono, depois da morte dos sobrinhos. Portanto, aquilo que no direito a gente vai chamar de direito positivo. Uma lei que está em vigor em determinado lugar, em determinado espaço de tempo. Entendendo aqui também o direito positivo. Por ter um limite temporal e espacial, é algo criado pelo homem. No caso, o homem que tem legitimidade para isso, que tem poder para isso, numa monarquia, o rei. Há uma outra ideia de direito que também aparece nessa peça, de um direito que não é criado pelos homens. Um direito que a gente vai chamar de natural, entendendo aqui o natural como o contrário de artificial, não é feito pelos homens, e que tem certas características decorrentes disso.
como os deuses são eternos, é um direito que também é eterno, que não tem data para ter surgido e nem data para acabar. Ou seja, não tem momento de vigência nem de revogação das normas de direito natural. Como são criadas pelos deuses, não são por nós inventadas, são por nós, quando muito, descobertas. Nós descobrimos a vontade dos deuses. Geralmente porque os deuses nos revelam as suas leis, as suas vontades. Bem ou mal, desde o começo, o destino de Édipo funciona como uma espécie de lei, não a lei para a cidade, mas a lei para a vida dele. Não aquela lei que tem um aspecto de generalidade, que a gente destaca tanto no direito, em que uma lei não é feita para uma pessoa. Atos administrativos são ato administrativo que nomeia fulano para o cargo de não sei o quê. As leis não, as leis são impessoais, genéricas. Matar alguém, peraí, mas matar quem? Qualquer um. Quem matar? Qualquer um, não pode. Né? Ninguém pode matar ninguém, é isso. Tem um aspecto de generalidade. As leis religiosas de direito natural criadas pelos deuses têm esse aspecto de generalidade, assim como essa determinação do rei Creonte também, que o seu sobrinho que morreu atacando a cidade tenha o seu cadáver insepulto. Para você entender o quão grave é isso na cultura grega, os gregos, eles acreditavam que você é duas coisas numa só. Você tem uma parte mortal e perecível, que é o teu corpo, mas você tem algo imortal em você, que é o seu daimon. Daimon. Se preferir, alma. Mas é que alma é latina, né? É uma palavra latina, vem de anima, aquilo que movimenta, aquilo que dá causa ao mover-se, e no caso também ao pensar, ao sentir. Os gregos chamam de daimon, daimon, beleza? Então, o daimon nosso depende, alegra-se com a convivência. E eles acreditavam que essa alegria que nós temos na convivência se mantém mesmo depois da morte. De tal maneira que esse daimon, para que você que ama a pessoa que morreu, que amou um dia aquele que se foi, possa continuar fazendo companhia e honrando esse amor e esse sentimento que você tem por aquela pessoa, nas saudades que você tem, é preciso que você saiba onde encontrar o daimon. E agora que morto ele perdeu o corpo, é preciso ter um novo corpo para ele. Esse novo corpo é a terra. E, portanto, quando eu enterro os mortos, entendem os gregos, eu dou de presente a esse daimon um novo corpo. Um corpo que permitirá aos parentes, aqueles que me amam, encontrar-se comigo e fazer honras religiosas. Ser piedoso para com o meu daimon, que já não está mais nesse mundo, mas que guarda com ele um endereço, uma ligação, que é o sepulcro. Fazer libações é você levar comida, levar alimento, levar bebida. Né? É isso que a gente chama hoje também de oferenda. Libação é um nome bonito, é um nome chique para oferenda. Ou despacho, se você preferir. E são muitas as tradições religiosas em que você serve alimentos, água para os antepassados. Né? Em parte da tradição hindu você tem isso, entre os chineses, entre os japoneses, né, entre culturas africanas, entre indígenas, são muitas e muitas as culturas em que você tem essa ideia de que os mortos têm as mesmas necessidades dos vivos, de tal maneira que você não enterrar um morto equivale a um purgatório eterno, a uma alma penada que vai vagar por aí na impossibilidade daqueles que te amam fazer libações ou rezar para você, sabendo onde você está, é a mesma coisa que condenar o seu daimon, o seu espírito, à solidão eterna, à fome eterna, à sede eterna. Uma espécie de inferno, né? Uma espécie de condenação ao inferno por impiedade dos que ficaram. E de quem é o dever religioso de enterrar? De quem é o dever religioso de fazer essas honras pós-morte?
de quem é o dever de rezar pela alma dos queridos que se foram e de fazer para eles libações? Dos parentes, dos quais Creonte também é um, mas também são as irmãs dos mortos, Antígona e Ismene. Antígona, quando fica sabendo dessa lei que proíbe, ela fica chocada, horrorizada. Não, que é isso? Mas para cumprir a lei do meu tio, ou seja, para cumprir o direito positivo, eu preciso violar o direito dos deuses. Para ser injusta, ou seja, entendendo aqui ser injusta como desrespeitar as leis, quando eu desrespeito as leis dos homens, né, eu estou sendo respeitosa para com a lei dos deuses. E vice-versa. Se eu respeitar a lei dos homens, no caso do soberano, isso implica eu desrespeitar os deuses. Então, ela fica entre a vontade do rei, né, a vontade do tio e a vontade dos deuses. E ela não tem dúvida. Ela resolve honrar a vontade dos deuses, pois eu vou lá enterrar o meu irmão. Ismene, a irmã dela, fica com medo. Nossa, mas é crime. Né? Se você for pega, olha, mas é o meu dever e eu vou. E nem preciso da sua ajuda, fica aí. Né? Não tem problema. Ela vai e não consegue enterrar o irmão no primeiro dia, ou, na verdade, na primeira noite. O rei Creonte fica sabendo que alguém tentou enterrar o cadáver, descumprindo, portanto, a sua lei, fica enfurecido. É um ato de afronta. E determina aos guardas: quem começou o serviço vai querer encerrar, né? Ou enterrar. Então vocês fiquem vigiando e eu quero que me tragam aqui a pessoa responsável por isso. E na noite seguinte não dá outra. Antígona volta para terminar o serviço e é flagrada com a boca na botija, né, cometendo o crime de enterrar o irmão. E é levada à presença de Creonte. Pegamos a Meliante. Mas essa é minha sobrinha. Pois é, foi ela. E aí vem um momento fantástico da peça, que é o confronto entre Antígona, né, e Creonte. E Creonte diz: você, uma menina caprichosa, teimosa, não sabia que era proibido, que havia um edito que proibia que enterrasse o cadáver? E Antígona sabia. E mesmo assim, você desrespeitou a lei? Com a consciência de que desrespeito à lei? Sim, total consciência. E mais, ela tem até orgulho de fazer o que fez, porque isso dá um ar de heroísmo ao respeito pela lei dos deuses. Uma coisa é você respeitar a lei dos deuses, o respeitar. A outra é você respeitar quando tem alguma dificuldade nisso. Isso, de certa forma, transforma o seu ato em algo heróico, algo mais nobre do que era, quando não se tem obstáculo, ao contrário, tem até um favorecimento social para que você faça isso. E aí, Creonte, né, muito ferido na sua vaidade de soberano, em que vê ali não só alguém que, uma pessoa querida, que afronta a sua lei, mas que ainda insiste, que afrontou com consciência e que faria de novo. Então ele resolve puni-la da forma mais pesada possível. Ainda fica enfurecido por causa de uma fala que ela tem, eu até destaquei para vocês ali no Classroom, o trecho da versão alemã, né, desse filme alemão sobre a peça Antígona, o trecho em que tem esse embate entre os dois, em que Antígona vai dar numa fala as características do que a gente chama de direito natural, que não é de ontem nem de hoje, ou seja, ele é eterno, que não é criado pelos homens, é criado pelos deuses, que nos aparece na forma de revelação, que é uma ideia de direito com a qual nós convivemos ainda hoje. Tanto é que nós falamos em direito natural. E sempre que há um embate, até hoje, entre, de um lado, direito natural e direito positivo, a gente fala naturalmente do direito natural como uma ideia de direito que deve se sobrepor ao direito positivo, sob pena de inutilidade de se tentar fazer o contrário, tal como acontece na peça Antígona. Porque, imagine
outra ordem de leis, que não é um conjunto de leis morais, como são as leis religiosas, por exemplo, mas as leis da física. Imagina a lei da atração gravitacional, que diz que matéria atrai matéria na razão direta da massa e inverso do quadrado da distância. Imagine que, por um motivo qualquer, essa lei seja ruim para você. Você diga: eu não quero mais respeitar essa lei, eu vou ignorar. O fato de você mentalmente ignorar a lei da gravidade não faz com que você automaticamente saia flutuando, você entendeu? Você continua sendo atraído pela massa da Terra, a gravidade continua te afetando, quer você queira, quer você não queira. E não adianta fazer congresso, fazer constituinte, botar no papel e publicar em diário oficial que nada disso altera a natureza. Porque a vontade sua nada pode contra a natureza. Então, a ideia do direito natural é mais ou menos essa, que as normas de direito natural, mesmo aquelas de caráter moral, têm tanta força e tanta lógica em se impor, e é tão fora do nosso alcance, quanto são as leis da física, de tal maneira que é inútil tentar ir contra. Repara que aqui Creonte está indo contra, mas a inutilidade do ato dele vai aparecer logo. Ele diz para Antígona: você não queria tanto, mas tanto, enterrar os mortos? Pois bem, essa será a sua pena. Você será enterrada viva. Na verdade, nem foi enterrada, ela foi emparedada numa caverna, colocada dentro de uma gruta e a gruta selada, como era comum naquela região se fazer com os mortos. Você embrulhava, né, num sudário os mortos, colocava numa cova, não num buraco, né, mas você colocava, não no buraco no chão, né, na vertical, você botava no horizontal, uma gruta, colocava ali na gruta e tampava a entrada da gruta. Né. A gente reproduz isso com os mausoléus. Né. Você tem um mausoléu, em mausoléus daqueles antigos, das famílias aristocráticas, as pessoas não são enterradas no subsolo. Elas são meio que emparedadas ali, fica num caixão de concreto, mas na altura das pessoas que andam do lado de fora do mausoléu. Daí para frente a peça é uma romaria de personagens que vão falar com Creonte para dizer: cara, você está errado. Você está errado. Dois deles aqui merecem destaque. O primeiro é o filho dele. O filho vai pedir por Antígona, dizendo: pai, você está errado. E o pai não escuta, porque o pai diz: ah, filho, você está aqui me pedindo por ela só porque ela é sua noiva, porque você está apaixonado por ela. E você acha realmente que as leis do Estado devem se dobrar aos caprichos de uma menina, aos caprichos de uma mulher? Ele diz: pai, não é isso. É que você está errado mesmo. E não se trata dos caprichos de uma mulher, trata-se da lei dos deuses. Mas o fato é que o pai não escuta e o filho fica revoltado. Outro, perdão, que Creonte não escuta é Tiresias. Quem é Tiresias? Tiresias é um sábio. Tiresias é um outro personagem que aparece com muita frequência nas peças de Sófocles e em outras tantas histórias da mitologia. Tiresias é um mortal, mas que conviveu com os deuses no Olimpo. Uma vez lá no Olimpo, Tiresias andando, viu num lago Afrodite, a deusa da beleza, tomando banho nua. E aí, bom, ele pensou: vou dar uma espiada, é a deusa da beleza. E ela está ali, nua. Só que Afrodite percebeu. E, claro, ficou enfurecida. Pegou água com as mãos e jogou em Tiresias. Quando jogou nele a água, duas coisas aconteceram. A primeira, Tiresias ficou cego. Em segundo, Tiresias tornou-se mulher, ganhou um corpo feminino. E a deusa disse: então quer dizer que você
quer furtivamente, escondido, observar o corpo feminino. Pois bem, agora você terá um corpo feminino para ser observado. E sem olhos para enxergar quem te observa, que foi exatamente a mesma coisa que você fez comigo. Zeus, quando olhou isso, disse: bom, Afrodite exagerou um pouco, né? E resolveu aliviar para Tiresias. E disse: olha, você vai voltar a ter um corpo de homem, mas eu não vou lhe restituir a visão. Para compensar, eu vou dar a você uma visão que é divina. Então, ele tem a visão dos deuses, ele consegue, tal como Apolo, conhecer o destino dos homens. Ele sabe qual é a vontade dos deuses e por isso ele é um sábio. Ele é um sábio não só porque é um ser entre dois mundos, dos homens e dos deuses, porque apesar de ser mortal, de viver em Tebas, de andar entre os homens, ele conhece a vontade divina porque ele enxerga o que os deuses enxergam. Mas, por outro lado, ele é também um sábio entre os homens, porque ele é homem e foi mulher. E, portanto, ele conhece as duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. É um sábio da vida humana, é um sábio da vida divina. E, por isso, muito respeitado. Para você ter uma ideia, na primeira peça, ele é uma figura-chave para que Édipo descubra finalmente que ele é o assassino do rei Laio. Porque se você fosse fazer um inquérito hoje, né, a primeira coisa que você ia pensar na hora de investigar é chamar a única testemunha do crime, que é aquele guarda que sobrou, né? Pois, para você ter uma ideia, isso é a última coisa que eles resolvem fazer na peça. A penúltima é falar com Tiresias. E quando chega para Tiresias, eu quero que você me ajude aqui, porque a gente tem que descobrir quem matou o rei Laio, porque assim que eu descobrir, eu vou mandar matar. E Tiresias, olha, se eu fosse você, eu pensava duas vezes nessa sentença aí, velho. Na hora que você descobrir, você vai ficar chocado. Ah, que é isso, Tiresias? E tal. Pois aqui o Tiresias também diz na lata: ô Creonte, você está errado. Inclusive, eu prevejo um futuro terrível para você, pela sua impiedade, em não permitir que uma irmã sepulte um irmão. Você, a sua família, vai sofrer muito por isso. E o que o Creonte pensa no primeiro momento? Ah, isso é você querendo tomar o trono de mim, você está querendo se apoderar da minha coroa. Sabe aquela paranoia que tem nas pessoas poderosas? E que, quando são contrariadas, acham que essa contrariedade é parte de um plano maquiavélico terrível para lhe tirar o poder, para lhe tirar os benefícios. Pois é assim que ele interpreta. Mesmo contra Tiresias, esse sábio que já demonstrou em tantos outros momentos a grandeza e a divindade da sua sabedoria. Mas, de tanto as pessoas falarem, chega uma hora que ele faz. Sabe quando bate alguma espécie de consciência? Né? Sabe quando, tipo, culpa? O Creonte começa a ponderar: olha, talvez eu tenha exagerado. E resolve desemparedar Antígona. Vamos lá tirar a moça. Né? Quando ele vai até o sepulcro, ele escuta lá de dentro uma voz chorosa. Gritos. Que não é uma voz de mulher. É a voz do filho dele. O filho se antecipou e foi tentar salvar a noiva, salvar a mulher que ele tanto ama. Mas o filho chegou tarde, porque Antígona, para evitar aquela morte lenta dentro de uma caverna, ela matou-se. Enforcou-se com as próprias vestes. E a cena é Creonte entrando naquele sepulcro, o filho transtornado, abraçando o corpo da mulher amada, vê o pai, que é o culpado daquela morte impiedosa, saca a espada e, num ato de fúria, tenta matar o pai. Mas o pai escapa do golpe. E assim que ele tenta desferir esse golpe, se arrepende e diz: oh, que vida triste a minha. A mulher que eu amo
morta. E morta por culpa do meu pai, que fazendo isso desgraça a mim e a toda a nossa geração. E eu ainda, para piorar a situação, tentei matar meu pai. Essa vida é triste demais para que eu continue existindo nela. E eu, por ter tentado meu pai, sequer sou digno de continuar me arrastando pela face da terra. E pega a espada e se mata na frente do pai. Aí você imagina esse camarada, o Creonte, né? Acabou de ver o filho se matando por culpa dele, né? Da Antígona morta, ele já arrependido, mas repara que o arrependimento não adiantou nada. Se atenta contra os deuses, não tem perdão. Do direito penal, não tem aquele arrependimento eficaz, né? O arrependimento eficaz, ele melhora bastante a situação do acusado. Aqui não tem arrependimento eficaz. Contra os deuses, não. E aí Creonte sai levando o corpo do filho morto, pensando o que eu vou falar para a esposa quando chegar. E nesse meio tempo, quem chega pelo outro lado do palco são soldados carregando o corpo do outro filho de Creonte. Lembra que isso tudo começou por causa de uma guerra civil entre dois irmãos, né? Um defendendo Tebas, o outro atacando? Pois o filho do Creonte resolveu vingar Tebas atacando Colona. Juntou uma galera e foi tentar atacar Colona, porque é de onde saíram soldados que foram atacar Tebas para defender o trono de um dos filhos de Édipo. Afinal de contas, Colona é a cidade onde o pai deles, Édipo, foi criado como príncipe. E por isso os reis veem os filhos de Édipo como netos, né? O viam, né? Porque o rei já estava morto, mas enfim, eles continuam tendo alguma nobreza, algum direito herdado, né? Ao trono de Colona também. E por isso é fácil você reunir soldados para marchar contra Tebas. Só que essa empreitada foi fracassada. Colona não caiu, mas esse filho que comandava as tropas foi morto. Então, Creonte perde os dois filhos de uma vez. E aí, enfim, é aquela coisa da peça grega, né? Uma tragédia, que tristeza, que coisa terrível. E quem dá nessa peça a palavra final, a lição de moral, é o próprio Creonte, né? Falando dos arrependimentos de não ser piedoso, dos arrependimentos de acreditar que estava acima da vontade dos deuses, da mesma forma que Laio achou que estivesse acima do destino, que também é uma lei, que também é uma vontade dos deuses. Mas repara que da primeira desobediência à vontade dos deuses para a última que acontece na terceira peça da trilogia, a do meio é Édipo em Colono, fala do exílio do Édipo, o exílio e morte do Édipo. Nessa peça, a situação piora em termos morais. Porque uma é você tentar fugir dessa lei particular que é o seu destino. A outra é você ir contra uma lei geral, que são as leis religiosas, aqueles princípios, aqueles mandamentos que valem para todo mundo, né? Então, essa é a lição e que traz para nós hoje esse embate entre direito positivo e direito natural, para você ter uma ideia do quão antigas são essas ideias, do quão antigo é esse conflito. E aí, no caso, claro, você tem numa sociedade onde a religião exerce um papel muito importante em termos sociais e políticos, uma prevalência inequívoca do direito natural sobre o direito positivo. Mas essa mesma lógica de imposição ou de submissão do direito positivo ao direito natural permanece hoje. De tal maneira que sempre que nas decisões judiciais um direito natural ele é invocado, é para dizer, olha, o que importa o que está escrito na lei? O que importa é o que o doutrinador X e Y disse. Eu estou reconhecendo um direito natural e que deve ter força como tal. Para você ter uma ideia, um grande julgamento do século XX que levou em conta um direito natural
foi o Tribunal de Nuremberg, que julga os criminosos de guerra nazistas. O princípio da reserva legal, aquele do direito penal que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Já existia. Então, qual é o código, qual é a lei que o nazista, por ter sido nazista, violou? Se você olhasse as leis da Alemanha nazista, ele não violou lei nenhuma, ao contrário, as leis do Reich determinavam que ele obedecesse o Führer. Mesmo a Constituição, que era a Constituição de Weimar, houve uma discussão muito grande durante a ascensão dos nazistas de quem deveria ser o guardião da Constituição, nesses termos. E haviam dois grandes juristas, Hans Kelsen de um lado, que era judeu, né, e Carl Schmitt do outro, que era não só alemão, como ainda era filiado ao partido nazista. E, claro, o Kelsen defendia um princípio democrático, porque ele dizia, olha, é fácil você falar de valores da pátria excluindo o judeu. Eu quero ver incluindo todo mundo, então você não pode excluir. E para ter um guardião da Constituição, preciso que tenha um tribunal com competência para interpretar a Constituição, para ser ele o guardião da Constituição. De tal maneira que, de forma impessoal, independente dos vai-e-vens da política, ele possa manter aí um norte seguro para a condução do Estado. Do outro lado, Carl Schmitt dizia que o guardião da Constituição e intérprete legítimo deveria ser aquele que traduz a vontade do povo, porque a Constituição tem que se submeter à vontade do povo. E o representante do povo é o Führer. Então, é claro que o modelo Carl Schmitt imperou enquanto os nazistas estiveram no poder. E assim que os nazistas caem do poder, que acaba a Segunda Guerra, é o modelo de Kelsen, que é erguido na Alemanha com a criação de um tribunal constitucional. Mas, bem ou mal, em certa medida, consequências aí da mesma lógica. Quando Nuremberg proclama um tribunal, olha, eles estavam obedecendo às leis nazistas, e segundo os guardiões, o último deles era Hitler, e como ele chancela isso tudo, e como o povo alemão apoiava, então eles não cometeram crime nenhum. Como que eu vou julgar? Foram julgados por violar um direito natural. Crimes contra a humanidade. Mais recentemente, Pinochet, aquele que foi o grande responsável, foi presidente durante todo o tempo de ditadura militar no Chile. Uma ditadura que matou muito mais do que a brasileira, não tenha dúvida. Pinochet ele foi acusado por um tribunal espanhol, porque além de ter matado muito chileno, acabou matando espanhol no meio dessa história também. Ele foi acusado pelo assassinato de 5 cidadãos espanhóis que foram mortos pela ditadura chilena. Foi preso na Inglaterra, ele estava na Inglaterra para fazer um tratamento de saúde, e os tribunais discutiam a extradição dele. E o primeiro argumento que ele levantou foi dizer: peraí, tudo que eu fiz foi legítimo. Legítimo porque ele mesmo, como ditador, mudou a Constituição para dizer que era certo o que ele fazia. E ele mesmo, quando terminou o regime, fez uma lei perdoando ele mesmo. Então, de acordo com o direito positivo, está tudo certo. E aí isso foi refutado pelos tribunais ingleses, que, aliás, é o mesmo princípio que foi refutado em Nuremberg, que é o mesmo princípio que é refutado pela Corte Internacional de Justiça. O direito positivo não pode servir para aqueles que têm o poder de criar a lei para ficar acima da moral, acima do certo e do errado, ou acima da humanidade. Se preferir, no discurso jurídico, acima do direito natural. Exatamente o mesmo embate, exatamente o mesmo princípio, exatamente a mesma história que você viu aqui, nessa peça trágica que é Antígona. E se tem uma lição de moral, é dizer que a gente passa muito tempo e lê muitos livros de teoria do direito dizendo que direito e moral são coisas distintas. Ser distinto não quer dizer que sejam opostos, que onde um está, o outro não estará. Não. Quer dizer só que são distintos. Assim como o amor e o respeito são ideias distintas. Mas é difícil você conceber amor quando não há respeito entre as pessoas.
né? Uma coisa parece vir sempre junto da outra. Então é difícil você falar do direito do justo, né, quando a lei cria um resultado que é estranho, que fere valores, que fere princípios, que viola aqueles valores fundamentais que dão causa à existência de todo o direito. E quando esses valores fundamentais que dão causa, que dão razão, que dão sentido à existência de um direito, com tribunais e com palavras em latins e livros complicadíssimos e chatérrimos de se ler, quando isso é violado, você costuma dizer que o direito natural está violado. Porque você chama esses princípios que dão sentido, sustentação, significado a toda a estrutura jurídica, mais ou menos o que Kelsen chamava de norma fundamental, que para ele era uma hipótese, né? Que se toda lei tem fundamento com base em outra que lhe é superior, é preciso que tenha um conjunto, uma ideia que venha acima de todas. Fundamental porque fundamenta. Há uma ideia, portanto, de justiça que fundamenta, sem a qual todo o resto perde o sentido. Quando a gente quer se referir a ela, é comum falar em direito natural, só para dizer que ela é uma regra, que ela se impõe, que não se trata só de um valor, mas de um valor que deva ser respeitado e que, quando não é respeitado, a coisa não acaba bem. É o que mostram as histórias, em que princípios básicos da convivência humana não são respeitados pelos estados, em que você tem tiranias e genocídios os mais variados ao longo da história. Ou no caso aí dos gregos que diziam há certas normas de piedade, que o direito positivo não pode ir contra, que não vai dar certo isso, né? Não sei se deuses matariam seus filhos por causa disso hoje, mas enfim, deu para você entender o recado que Sófocles quer dar para você. Beleza? Deu para entender? Ex-Antígona. Ex-Antígona. Bacana? Entenderam direitinho? Perfeito, professor. Bacana. Salatiel comentou aqui de Sartre. Lembrou muito Sartre. Estamos fadados à liberdade. Para Sartre, nós estamos condenados à eterna liberdade. Você apontou bem, Salatiel. A liberdade que o Sartre fala é liberdade existencial. Claro, não é liberdade política. Essa é uma baita utopia, né? A gente tem, quando muito, liberdade diante da lei, que pressupõe sermos tratados de forma igual diante das mesmas leis. Agora, a liberdade do Sartre, porque o Sartre ele faz uma inversão a uma tradição filosófica, em que Platão, por exemplo, dizia que tudo no mundo físico, tudo que há aqui onde nós vivemos, é algo aparente, é o que nós vemos, portanto, que está na aparência, né? E que, por sua vez, deriva da essência. Existe uma essência das coisas que não está aqui nesse mundo, está em outro. E essa essência é anterior às coisas que existem aqui no mundo. Então, para que existam cadeiras aqui, é preciso que haja uma essência de uma cadeira lá em outro mundo, um mundo metafísico, de meta além de, que está além do mundo físico, né? O mundo suprassensível, que está além do mundo sensível, portanto, daquele mundo com o qual você convive com seus sentidos. O existencialismo de Sartre vai inverter isso. Ele vai dizer que a essência não é anterior à aparência, que a aparência só revela ou é a forma de manifestação de uma essência. Ele vai dizer que o real é, que o aparente é, o ser é o aparente. Sabe o livro dele, O Ser e o Nada? Né? O ser. Né? A tesoura é um ser. Por quê? Porque está aí, eu vejo ela, ela corta, eu sei para que serve, é um ser. E a essência? A essência vem depois. A essência é o significado e o valor dela que eu atribuo. Ao contrário. Né? E por isso nós somos livres, porque a gente não tem uma essência para realizar. Para Sartre não tem uma essência de Júlio, nem uma essência de Salatiel, nem de Raquel, nem de Ana, nem de Pedro, nem de nada, né? Nem de tesoura. E, portanto, você não está fadado
a viver destino nenhum, porque não há. O que há é você. E muitas vezes a gente olha para trás na nossa trajetória, você aí sendo do jeito que é, do jeito que você é agora, com o que você sente e pensa agora, e olha para trás e amarra na tua memória os fatos como se houvesse uma trajetória a ser seguida. E olha para as tuas esperanças e expectativas do que o mundo pode te dar e chama isso de destino. Quando, na verdade, para Sartre, para Sartre, tá? Fica tranquilo. Isso não existe. Isso não existe, você não está condenado, nem conformado, nem confinado pelos deuses. O passo seguinte interessante de Sartre é que isso é a mesma coisa que dizer que a vida ela não tem sentido. Percebe? Não um sentido pré-determinado, não um sentido como algo a ser realizado. O que não quer dizer que você consiga viver uma vida sem sentido. Você precisa de. Por isso você inventa. E quando você inventa um sentido para a sua vida que é essencial, como o ar que você respira, você está inventando a essência, que vem depois da aparência, e não antes. É criada pelo seu eu aparente. Inclusive pelo eu que é aparente para você mesmo. Pelos sentimentos que você percebe, que você entende. E há outros tantos que você mal percebe e às vezes percebe, mas não entende. Aquilo que você consegue dar conta, você organiza na forma de uma essência e diz: eu sou isso. Mas nada impede que amanhã você seja outra coisa e reformule a sua essência. Deu para entender? Ou é papo doido demais para uma terça-feira à noite? Mas só porque falou do Sartre, hein? Bom, como ele não é tema da aula, mas já que está aí, a gente não deixa passar também, né? Beleza? Beleza?